É o número mágico 7, pelas cores do arco-íris, pelos dias da semana e pelas notas, as de música e as outras, aquelas que a Troika empresta a Portugal. A 7ª visita da Troika a Portugal pode marcar um ponto de viragem. As cores escuras da austeridade podem ser substituídas por outras mais próprias da retoma económica. São alguns dos temas que vamos analisar na Causa das Coisas, sempre com os lúcidos comentários do professor Manuel Monteiro, professor da Universidade de Lusíada, e também Raul Vaz, diretor executivo do Económico TV. Agradeço aos dois a vossa presença. Professor, começo por si. Esta 7ª visita da Troika pode marcar alguma diferença relativamente àquele caminho que Portugal e a Europa têm seguido? Boa noite. É inevitável, eu penso, ou pelo menos espero que seja inevitável, porque nós não nos podemos esquecer que a Troika está cá mesmo sem vir cá, quer dizer, portanto, essa questão, uma questão fundamental, é residente e, portanto, isto é um proforma em que o fiscal vai à horta para verificar se os corvos andaram ou não andaram a bicar nos tomates, mas nos tomates da horta, mas independentemente, eu peço imensa desculpa, mas de qualquer forma a Troika nunca deixou de estar presente em Portugal e, portanto, nós não nos podemos esquecer que esta sua presença entre nós ocorre no momento em que o governo português acabou de comunicar, através do Ministro das Finanças, que as previsões estavam todas erradas em termos de crescimento económico e aquilo que se espera em termos muito objetivos é que haja uma inversão, sob o meu ponto de vista, fundamental de rumo para a economia portuguesa, porque, independentemente daquilo que no plano formal se diga ou se deixe de dizer, há uma questão que é uma questão fundamental. E essa questão é de que os cidadãos, os funcionários, e nomeadamente os funcionários públicos, perceberam agora, no mês de fevereiro, que ganhavam substancialmente menos no dia em que o Ministro das Finanças veio dizer que estava equivocado. E os cidadãos perguntam-se para que é o meu sacrifício, quer dizer, porque é que eu estou a fazer esta cura de emagrecimento se me prometeram que eu iria sobreviver e, afinal, eu caminho para a morte. E esta questão é uma questão fundamental. Eu, como você sabe, e como o Raul sabe, tenho muitas dúvidas, muitas críticas em relação ao modelo político e ao modelo económico que vem sendo seguido em Portugal há muitos anos esta parte. Sempre preferi que tivéssemos seguido o caminho sugerido pelo professor João Ferreira do Amaral. A saída do euro. Que era a suspensão do euro e a explicar aos nossos credores que era fundamental para eles e para nós que nós pudéssemos recuperar transitoriamente, que fosse determinado tipo de mecanismos que nos permitissem resolver determinado tipo de problemas estruturais que não vão ser resolvidos de um momento para o outro. E esta questão é uma questão fulcral, porque, repare, e com isso me calo, se nós sairmos de Lisboa e se sairmos deste triângulo Belém, Terreiro do Paço, São Bento, e formos a Braga, onde tenho grandes amigos que continuam a ver todas as semanas este programa. Se formos a Santo Tirso, se formos a Paredes, se formos ao Porto, nós ficamos a perceber que o país está parado. A economia de Portugal parou. E, de facto, ou as pessoas que lidam com esta matéria se consciencializam que quando a economia para, é o coração de um corpo que para, e se o coração de um corpo para, o corpo morre. E esta manutenção de situação é uma situação que nos leva ao precipício, ou então tenho grandes dúvidas que nós consigamos sobreviver. Raul, passado uma semana, ainda hoje, faz hoje 8 dias, falávamos da ascensão de Paulo Portas e aquilo que era, digamos, um Vítor Gaspar um pouco mais na sombra. A crise impõe-se, as previsões são muito negativas e Vítor Gaspar volta a palco, desta vez não da melhor maneira, corrigindo a rota pela primeira vez. Sim, é verdade. Da forma como o Dr. Vítor Gaspar veio dizer aos portugueses que, de facto, o quadro macroeconómico tinha tido uma alteração substancial em função também, e é preciso dizer-lhe, e foi isso que o Ministro das Finanças também quis transmitir aos portugueses, em função daquilo que aconteceu na Europa, nomeadamente no último trimestre de 2012, onde houve uma contração na economia e a Europa também está em recessão. É preciso dizê-lo, ou seja, as previsões para a Europa, para a União Europeia em 2013 também são de recessão, mais ténue do que a recessão que se prevê para Portugal, mas é evidente que uma constipação na Alemanha, em Portugal, obviamente, pode ser uma pneumonia, e é uma pneumonia em termos económicos.
O que o Dr. Manuel Monteiro diz é verdade. Agora, eu não sei, mantendo algum otimismo, se poderia ter sido diferente. Se nós tivéssemos a possibilidade de suspender a nossa permanência no euro durante uns meses ou uns anos e voltar alegres, felizes e provavelmente mais adultos em matéria económica, talvez fosse um caminho certeiro e mais simpático para os portugueses. Agora, eu pensei que isso não era possível. Ou seja, e porquê, Raul? Porque os nossos parceiros não aceitariam, penso eu, quer dizer, não pode haver suspensões a esse nível, o toque e foge, vou ali e já venho, mas quando eu vier já venho com outra pujança e com outra estrutura em termos económicos e sociais. Portanto, aquilo que muitos dos críticos deste governo dizem, e em função das previsões, é evidente que tem alguma razão, o Dr. Vítor Gaspar não acerta uma previsão, mas também é preciso dizer, não querendo aqui fazer o papel de advogado do Dr. Vítor Gaspar, que também os outros responsáveis europeus, nomeadamente em termos de construção macroeconómica, também não acertam. Uns acertam um bocadinho, uns erram menos que os outros, mas todos têm errado. Portanto, há de facto uma grande convulsão na Europa, a nível económico, há a convulsão nos Estados Unidos, há um novo quadro macroeconómico mundial, onde a zona da Ásia assume um papel diferente nos últimos anos, e, portanto, há países emergentes que têm hoje uma palavra absolutamente diferente àquela que tinham há cerca de 10 anos, 5 anos, e, portanto, estes são os dados que nós temos que conjugar e que temos que avaliar. Podia ter sido diferente. Eu penso que um país que pediu ajuda externa, na situação em que pediu, com um cenário real de bancarrota perfeitamente assumido pelos três partidos do arco de poder no quadro da democracia portuguesa, eu penso que não poderia ser muito diferente. É evidente que poderia haver, eventualmente, uma maior paridade entre a matéria financeira, entre aquela que é a ditadura das finanças, e quantas vezes aqui falamos que estamos a viver numa ditadura de finanças, que eu penso que estamos a começar a sair dela, se não já saímos dessa ditadura das finanças, e poderia ter havido aqui talvez uma mão económica, uma mão visível económica, com mais peso, com mais intervenção. Agora, não penso, mas eu não sou especialista na matéria, que fosse possível, por exemplo, o dinheiro não tem Estado, o Estado não tem dinheiro para investir. Não há investimento público possível. Não houve até agora e duvido que haja nos próximos tempos. O crédito para a economia privada não existia. Podia-se captar investimento estrangeiro? Podia, mas tinha que se ter outras condições que estão a ser construídas, fiscais nomeadamente, que estão a ser construídas. Há uma comissão liderada por uma pessoa capaz, muito capaz nessa matéria, o Dr. António Lobo Xavier, que vai, provavelmente, até antecipar o seu quadro de ação, provavelmente nos próximos meses. Aliás, eu penso que nesta sétima avaliação, que é uma avaliação muito mais política do que financeira, provavelmente o governo português falará isso, já não acordou algumas linhas essenciais em relação a um quadro fiscal diferente. Mas, tirando isto, penso que não era muito difícil ser muito diferente daquilo que foi. É evidente que há uma chaga social que é o desemprego, há uma economia estagnada e não é, só para terminar, não é com ações. E aí sim, eu penso que é preocupante a forma como se sai. Não como se vira o cabo das tormentas, porque esse foi duro, e está a ser duro, mas como se sai para o mar mais chão. E isso parece-me que o barco governativo não está com uma coesão, não está com os marinheiros a remar para o mesmo lado. Eu assisti, na sexta-feira todos assistimos a uma iniciativa do Governo, de 3 ministros e 2 secretários de Estado, se bem me lembro, que me pareceu, fez-me lembrar tempos recentes, onde se vendia-se muita ilusão, mas espremido, aquilo era pouco ou nada. Ou era, inclusive, um problema para gerir no futuro imediato. Aquilo que foi apresentado aos portugueses como uma ponte imaginária, estou a falar do Porto de Lisboa, entre uma margem e a outra, e quando se perguntava ao Ministro da Economia, que foi o grande mentor, construtor desta iniciativa, quando é que o plano ia ser posto em prática, ele disse, o plano está em prática, é mentira. Faltam estudos ambientais, falta negociações que têm que ser feitas com algumas autarquias envolvidas no processo. Aliás, a própria Câmara de Almada, nesse mesmo dia, avançou para o Tribunal relativamente a essa matéria. E isto, obviamente, é o vender uma ilusão. Além do custo que isto possa ter no futuro. Poderá ter aqui nascido uma espécie de TGV do Dr. Pedro Passos Coelho.
E repare-se neste pormenor, é que o Ministro da Economia, acompanhado do Ministro da Defesa e do Ministro Adjunto, que falou da tal ponte imaginária, foi desmentido em direto e ao vivo pelo seu secretário de Estado, o Dr. Sérgio Monteiro, que disse faltam os estudos ambientais. Portanto, como nós saímos da crise financeira, que está de certa forma debelada, graças, na minha opinião, a esse malvado Ministro das Finanças, como é tido por uma larga maioria, ou uma significativa franja da sociedade portuguesa, o Dr. Vítor Gaspar teve e vai ter certamente um papel fundamental em sairmos desse cabo das tormentas a nível financeiro, mas é preciso a parte política, é preciso a economia funcionar de uma forma articulada. Portanto, este governo tem agora uma prova dos 9, que é a coesão e a articulação que é necessária para, de facto, dar a mão à economia e pôr a economia a crescer, porque se a economia não crescer, e não crescer de uma forma muito célere, é evidente que a chaga social, que é o desemprego, agudiza-se e é mau para a sociedade portuguesa. Um ponto relativamente a Vítor Gaspar. Passados estes ainda não 2 anos, há de facto 2 sinais positivos. O Portugal tem essa credibilidade. Hoje pode ir pedir dinheiro ao banco, pode ir pedir dinheiro aos mercados internacionais, que há 2 anos não conseguia. E há também o fator da balança comercial, que pela primeira vez em muitos anos é positiva. Mas se tirarmos isso, na verdade, há muito pouco, o déficit continua a aumentar e na recessão não explica todo o déficit que aumentou. O déficit cumprimos, eu sei com a Ana, mas cumprimos o déficit, ou pelo menos as contas... E perguntava-te relativamente àquilo que é o corte da despesa, pouco ou nada foi feito. Sim, e esse é um problema objetivo, porque chegados aqui será provavelmente uma loucura, aliás, seria uma loucura, porque não será possível cortar a despesa que, de certa forma, ainda há pouco tempo o Governo anunciava como essencial, um fator essencial para cumprirmos as nossas obrigações com os nossos credores, que seria o tal corte de 4 mil milhões até 2014. Hoje há uma entrevista muito clara e que, no fundo, corporiza o guião da negociação que está a decorrer, ou que já se iniciou com a Troika, que é uma entrevista ao Diário Económico do Dr. Eduardo Catroca, como sabemos, esteve nas negociações iniciais da construção do memorando representando o PST, em que diz coisas essenciais, que são, é evidente que o déficit de 3% só será cumprido em 2016, terá que haver um aumento das reformas, não se percebe, da idade da reforma, perdão, não se percebe porque é que o memorando já não foi renegociado. Não se percebe, mas provavelmente ainda não havia condições objetivas para podermos negociar numa posição favorável e confortável para os interesses portugueses. Eu penso que elas estão criadas e é evidente que os cortes de 4 mil milhões vão ser diferidos no tempo e eu presumo que vão ser diferidos no tempo, não sei até que tempo, mas vão ser certamente diferidos e eu penso que estão em condições. A contração económica na Europa e nos países do Norte é evidente que também envolve, o barco é mais uniforme, ou seja, nós não estamos tão distantes da Alemanha, ou seja, a Alemanha aproximou-se, no mau sentido, é verdade, daquilo que era o nosso ponto de partida e, portanto, nós caminhamos um bocadinho para a Alemanha caminhou um bocadinho para os países do Sul, e isso pode ser favorável às economias mais débeis, como seja a portuguesa. Professor Manuel Monteiro, mas de facto, quando olhamos para aquilo que são declarações recentes de Angela Merkel, dizendo que também a Alemanha de Leste passou por muito mais, aguentou, não são de facto bons sinais daquilo que nos espera em termos de diretrizes alemãs? Não, sabe, eu estava a ouvir o Raul, é efetivamente um otimista, e ainda bem, quer dizer, e ainda bem que eu sou mais um realista, não é? Durante muito tempo havia uma clara distinção explicando-se que um homem de direita era um homem mais realista e um homem de esquerda era um homem mais otimista, mais idealista. Portanto, ele passou o tempo aqui, noutros programas, a dizer que eu era uma pessoa de esquerda. Hoje verifico que as posições começam novamente a reinverter-se e a ir ao seu ponto Provavelmente normal, a crise está a ser debelada. ao seu ponto normal de origem. Mas isto para lhe dizer o quê? Essa intervenção, duas coisas. Primeiro, essa intervenção da Sra. Angela Merkel é significativa. E é significativa porque eu penso que ela sabe, quando fala, não está a falar apenas para os alemães. Portanto, hoje, um líder político que conta, fala para o seu território e para o território dos países com que se relaciona ou mesmo com que não se relaciona. E, portanto, a Sra. Angela Merkel sabe que, ao fazer esse tipo de afirmação, está a falar para dentro. Em primeiro lugar, porque está a dizer aos alemães,
que vão ser chamados a votos dentro em breve. Eu compreendo que vocês tenham feito sacrifícios, era só o que faltava que os outros não fizessem, mas também está fundamentalmente a falar para fora. E, portanto, essa é a mentalidade e a filosofia que aquela senhora tem, que é dizer, nomeadamente aos países do Sul, nós já nos sacrificamos, nós passamos por grandes problemas e, portanto, vocês também têm que se sacrificar. E repare, eu compreendo que os alemães não têm culpa dos nossos erros, embora os alemães também beneficiaram com os nossos erros. Claro. Ou seja, os alemães venderam muitos carros, fizeram aqui muitas obras em que participaram precisamente com o dinheiro que nós esbanjámos, e não me consta que o governo alemão, quando andava a fazer contratos através das suas empresas aqui com o país do Sul, que estivesse naquele momento preocupado em saber se os portugueses estavam a agir bem ou estavam a agir mal. E, portanto, eles sabiam perfeitamente o que estavam a fazer. Eles pagaram. Eles pagaram também para ver o jogo. E agora o jogo, obviamente, que está a dar para o torto. E isso é profundamente revoltante e profundamente negativo, se você quer saber, até para uma pessoa como eu, que sempre teve uma visão realista de que isto ia acontecer. Eu não sei acertar a sorte grande, mas eu vivo num país, que é o meu, que eu adoro, que se chama Portugal, em que nós temos, por metro quadrado, imensos génios. Pessoas inteligentíssimas, pessoas que vêm às televisões, ou ETV, fora do ETV, aos seminários do Diário Económico, e que têm sempre razão, tiveram sempre razão quanto ao modelo que nós devíamos seguir. Eu fiz parte sempre do lado dos sem razão. Não era dos sem abrigo, era dos sem razão. Do lado minoritário, daquele que era considerado um salazarista, alguém que queria que Portugal vivesse isolado, porque quando andava a ver dar dinheiro e a esbanjar dinheiro para as pessoas não trabalharem, não produzirem, não progredirem, eu pensei que os meus botões isto vai dar mal. Mas não, mas diziam imediatamente, não, isto é o caminho do futuro. O caminho do futuro, porque Portugal vai ser um país de serviços, nós não precisamos de produzir rigorosamente nada, temos ótimo sol, temos ótimo clima, e isso conduziu-nos aqui. Mas paralelamente a isso, a partir de 1994, nós demos passos para uma globalização e convidámos a China a vir almoçar à nossa casa, com todo o respeito que eu tenho pelos chineses, porque eles fazem, obviamente, o seu papel, mas convidámos-los a vir jantar à nossa casa e a trazer a ementa, os talheres, o prato, o copo, a água, etc, etc, etc. E é evidente que isto ia dar para o torto. Só podia dar para o torto, porque você, por muito bom profissional que seja, eu quando vejo determinadas pessoas falar do mercado, o mercado, para ser livre, precisa de ser justo. E enquanto a União Europeia não perceber que não há justiça num mercado que é injusto, porque nós não podemos competir com coisas totalmente desiguais, a Europa não vai sair desta situação. E, dentro da Europa, países como Portugal não vão sair desta situação. E eu chamo a atenção aqui para uma questão que é esta. Portugal, que é um pequeno retângulo, além da Madeira e dos Açores, no continente europeu, tem desníveis profundos entre o litoral e o interior. Toda a gente sabe que, apesar da crise, o nível de vida de quem vive em Lisboa é substancialmente superior ao nível de vida daqueles que vivem em Bragança ou em Castelo Branco ou na Guarda. E a verdade é que nem sempre há um esforço de solidariedade de quem vive no litoral para com quem vive no interior. E estamos a falar do mesmo país. Do mesmo país. Nós podemos esperar que a União Europeia tenha exatamente solidariedade que nós nem sequer temos no mesmo país. Eu há tempos, quando saí daqui, apanhei um táxi para casa e o taxista dizia-me assim, era só o que faltava, agora temos que mandar dinheiro para a Madeira. Então eles andaram a gastar, eles agora que se governem. E eu disse assim, olha, os alemães podem dizer exatamente a mesma coisa em relação a nós, porque se o senhor não quer ser solidário com a Madeira, ainda por cima é de uma região portuguesa, imagino que será dos alemães ou dos nórdicos em relação a nós. Isto para lhe dizer o quê? Eu não acredito neste modelo de funcionamento da União Europeia. Penso que nós nos vamos dar mal, porque quando o Raul dizia nós estamos a atravessar o Cabo das Tormentas e vamos entrar no Mar Chão, queira Deus que ele tenha razão. Se soubermos entrar. Mas eu penso que nós vamos ter mar picado, mar muito picado pela frente, porque os portugueses que nos estejam a ouvir, os homens e as mulheres que nos estão a ouvir, sabem concretamente que a sua vida está cada vez pior e que este modelo político-económico que está a ser seguido na União Europeia é um modelo errado.
Só que os inteligentes insistem nisto. E os inteligentes, muitos dos quais são pessoas com quem eu lido quase diariamente. Colegas que acham que não há outra alternativa. Mas eles acham que não há outra alternativa até haver. Porque então, nesse momento, dizem, mas se calhar. E nós somos um país que tem pessoas muito inteligentes ou pessoas do se calhar, que é o se calhar não devíamos ter entrado no euro quando entramos, se calhar devíamos ter tentado suspender a presença de Portugal no euro, se calhar não devíamos ter avançado como avançámos na Organização Mundial do Comércio, mas a geração do se calhar, que é maioritária, é a mesma geração que aplaudiu, que incentivou, que conduziu a que isto, objetivamente, chegasse aqui. E, portanto, eu tenho uma preocupação latente e tenho uma preocupação maior porque acho que o Governo, goste ou não, o Dr. Vítor Gaspar era um esteio de credibilidade para o exterior. E mantém-se. Pois, eu não sei se mantém. Sinceramente, não sei se mantém. Porque as pessoas podiam gostar muito ou gostar pouco. Mas ele era, apesar de tudo, o homem que não se enganava, era o homem que tinha excelentes relações. E a verdade é que se enganou. Nós é que nos esquecemos do que se disse de Teixeira dos Santos. Quando Teixeira dos Santos se enganou nas previsões económicas e de crescimento económico, caiu o Carmo e a Trindade. Eu estou à vontade que eu não gostava do governo do engenheiro Sócrates. Mas a verdade é que este senhor falhou. Falhou objetivamente e, ao falhar, levou consigo uma parte substancial da pequena credibilidade que, sob o meu ponto de vista, o governo de Portugal ainda tinha. Pode ser, e queira Deus que isso aconteça, digo isso com toda a sinceridade, que o novo ministro Paulo Portas, com as novas responsabilidades, consiga, efetivamente, interna e externamente, dar um impulso para que as coisas se alterem. Professor, era possível não falhar neste cargo de Ministro das Finanças num contexto este em que as variáveis externas têm uma força absolutamente devastadora sobre aquilo que são as decisões internas? Eu não duvido disso. Agora, eu não sou economista, não estudei finanças, mas eu não consigo compreender como é que se prevê baixar as despesas de um país quando todos os dias estão a entrar pela porta de mais pessoas para jantar. Ou seja, você diz em sua casa, vamos baixar as despesas aqui de casa. E os seus irmãos, e os seus primos, e os seus tios, que entretanto vão para o desemprego, vão viver para a sua casa. Portanto, você, por muito pouco que seja, você vai inevitavelmente aumentar a sua despesa. E, portanto, se há cada vez mais desempregados, se há cada vez menos produção, se há cada vez menos impostos, era óbvio, não é? Basta entrar mais gente no subsídio de desemprego, era óbvio que as despesas iam subir. E, portanto, isso penso que nesse aspecto era possível não falhar. Nas outras variáveis, admito que você tem razão. Ninguém pode prever se a Espanha vai ficar com uma crise de 10, ou com uma crise de 15, ou com uma crise de 20. E, efetivamente, como disse o Raul, e eu nisso estou de acordo, se nós somos um mercado aberto, uma economia pequena, uma economia frágil, e se dependemos essencialmente daquilo que nos compram, se esses também deixam de ter poder de compra, é evidente que isso altera muitas das expectativas. Mas atenção, quando o Raul dizia todas as instâncias internacionais falharam, é verdade, mas também é verdade que a senhora que lidera o FMI, há uns tempos atrás, vem dizendo, atenção que a receita não pode ser esta, atenção que, por certo, as previsões que estão feitas não são as mais corretas, e dentro de portas, o governador do Banco de Portugal tinha vindo a alertar há muito tempo que as previsões estavam erradas. Portanto, externa e internamente, houve quem dissesse ao Sr. Ministro Vítor Gaspar, você está errado. Ele achou que não, e agora olha. Mas o FMI teve um discurso para fora através de Christine Lagarde, mas para dentro um discurso diferente, através daquilo que são os técnicos que implementam o programa em cada um dos países. Isso é verdade, mas isso é parte da política. E a política tem de aproveitar essas oportunidades de discurso ou essas nuances entre aquilo que o técnico diz e aquilo que o líder político desse técnico faz ou propõe para intervir. E isso efetivamente deixou de existir. Eu continuo a dizer, espero que nós tenhamos mais ministros dos negócios estrangeiros fora de Portugal, no bom sentido, do que ministro das Finanças. Porque se tivermos... Aliás, é essa a estratégia que ele neste momento está a seguir.
as últimas declarações de Paulo Portas, e que me parecem corretas, é no sentido de convencer e de sensibilizar os parceiros europeus a olharem para Portugal de uma forma substancialmente diferente. O que é que isto significa? Significa que nós estamos a ter mais ministro de negócios estrangeiros, mais política, mais político e mais capacidade de negociação, independentemente dos números e independentemente da técnica que tem sido seguida por Vítor Gaspar. Raul, essa sensibilização também devia ser feita internamente através de Cavaco Silva junto do PS? Eu penso que o Presidente da República não o tem deixado de fazer. É evidente que tem estado muito ausente neste último mês e meio. Hoje reapareceu, aliás, com um discurso para empreendedores dizendo que um salário baixo não é solução para o problema económico, que parece-me ser uma ideia pacífica até no próprio Governo. Agora, é evidente que o papel do Presidente da República é fundamental na arquitetura do nosso sistema político, sobretudo em momentos de crise como aquela que vivemos. E, portanto, não é de excluir que o chefe de Estado possa ser obrigado a intervir a outro nível. De qualquer forma, esperamos que não, Quando diz a outro nível, dizes nomeadamente através de um governo de iniciativa presidencial ou antes disso? Antes disso, eu julgo que antes disso. Isso seria discutir se é de iniciativa ou da iniciativa. Ou da iniciativa. De ou da. Há aqui uma questão semântica que pode ser politicamente interessante. Mas antes disso eu penso que há algo a fazer, se for necessário, chamar aqueles que são os partidos que assinaram o memorando com a Troika, que são responsáveis e que acreditam na Europa, porque aqui há um problema do melhor de dois mundos que não é possível compatibilizar. E o Dr. Vítor Gaspar também padece dessa realidade, para o bem e para o mal. Mas falámos do Presidente da República, é evidente que ele pode ser chamado ou ser obrigado a intervir a esse nível. Esperemos que não, a bem do país. Agora, é evidente que aquilo que o Dr. Manuel Monteiro diz tem alguma razão, é preciso dizê-lo com clareza. Eu penso que, contudo, que a credibilidade externa do Ministro das Finanças não foi minimamente beliscada. Pelo contrário, aliás, esta alteração macroeconómica na Europa e em Portugal teve uma reação pacífica tanto dos nossos credores como daqueles que nos avaliam as economias, são as denominadas agências de rating. Não tiveram surpresa absolutamente nenhuma. E internamente, Raul? Internamente é evidente que este falhanço progressivo e sucessivo das previsões é evidente que não fazem bem, pelo contrário, fazem mal à credibilidade do Governo e atingem, obviamente, aqueles que pensam como Ministro das Finanças. No ano 2013 é um homem infalível que a folha de Excel não falha. Não, há aqui um modelo também económico ou financeiro que o Ministro das Finanças perfilha. Não, há uma linha dentro do Governo que parece demasiado evidente. O Ministro das Finanças, o Dr. Carlos Moedas, que está adjunto do Primeiro-Ministro, e com a cobertura política do Primeiro-Ministro. Há uma alteração, de facto, a esse nível. É preciso reconhecê-lo também e, provavelmente, com razões para essa alteração se efetivar, que é o Dr. Paulo Portas, Ministro de Estado das Finanças e dos Negócios Estrangeiros, foi chamado para cobrir politicamente uma área que, obviamente, não tem estado devidamente acomodada. E repare-se que, de facto, há aqui um problema no Governo que é um problema político. A articulação política do Governo nunca existiu. Ou raramente existiu. Ela era feita pelo Primeiro-Ministro, mas com a turbulência que a economia tem tido, não só em Portugal como na Europa, é preciso dizer na Europa, sempre, é evidente que há um déficit de resposta política a uma crise económica que a Europa atravessa e que em Portugal tem uma manifestação a níveis preocupantes. Miguel Relvas nunca ocupou esse lugar. Nunca ocupou esse lugar e não sei se essa seria, inclusive, uma das funções que o Primeiro-Ministro lhe teria atribuído ou que confiaria em Miguel Relvas para desempenhar esse papel. Tenho dúvidas sobre essa matéria, mas é evidente que nunca o ocupou. E, portanto, há aqui um buraco negro no Governo que rapidamente tem que ser superado. Se o Dr. Paulo Portas é capaz de o fazer, eu penso que sim, tem todas as condições para o fazer, e isso poderá ser, inclusive, bom para o Ministro das Finanças, porque, com alguns erros cometidos, um exemplo muito prático, é indesmentível que o IVA na restauração foi um erro clamoroso, porque não teve os resultados que o Governo certamente esperaria obter, e portanto não teve, pelo contrário, teve um efeito
perverso, um efeito negativo. E, portanto, esses erros eu penso que o Governo tem que corrigir de uma forma ou de outra. A carga fiscal que há uns meses, antes da última alteração, o próprio Primeiro-Ministro já considerava insuportável, está para lá de insuportável. Portanto, rapidamente, aliás, há correntes com viva voz na maioria governativa que dizem que os impostos, a carga fiscal tem que descer rapidamente, o orçamento para 2014 tem que refletir essa necessidade. Portanto, esperemos que o Ministro das Finanças, que me parece ser capaz de ler esta realidade e de a assumir, já o fez, e que o Ministro de Estado, a parte mais política do Governo, seja capaz de acompanhar em esforço essa lacuna e, obviamente, promover uma maior articulação entre os membros do Governo com maior responsabilidade, e eles são certamente o Ministro das Finanças e o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Professor Manuel Monteiro, a verdade é que o contexto se vai agravando externamente na Europa, internamente também, com António José Seguro a fazer uma espécie de primeiro-ministro sombra, reunindo com os parceiros sociais por estes dias e marcando ponto a ponto aquilo que é a posição do Governo, juntamente com a contestação que temos assistido nas ruas. Parece-lhe que poderemos estar a assistir a um crescendo em termos daquilo que é a posição de fragilidade deste Governo? Não, depende, sob o meu ponto de vista, das eleições autárquicas. Parece-lhe que até lá não haverá tempo suficiente para que alguma coisa aconteça. Eu penso que é perfeitamente normal que o líder do principal partido da oposição faça isso. Quer dizer, aliás, não é pelo facto de ele fazer isso que o Governo cai ou deixa de cair. Quer dizer, o Governo tem maioria absoluta e, portanto, depende de outras circunstâncias internas e externas. Provavelmente o líder da oposição não quer que o Governo caia. Pronto, não, mas mesmo que quisesse, quer dizer, não bastaria que ele quisesse para que isso sucedesse. Mas, se você reparar, a forma como o sistema inglês, como o sistema britânico está organizado, os partidos que estão na oposição têm gabinetes sombra, quer dizer, portanto, as figuras de maior relevo de cada partido do principal partido da oposição. E tem estatuto atribuído. E tem estatuto atribuído de governo sombra. Portanto, não me parece que isso por aí vá o gato às filhoses, e creio que ele, obviamente, está a fazer o seu papel, principalmente atendendo à proximidade de umas eleições autárquicas. Agora, se as eleições autárquicas tiverem um desfecho mais negativo do que as piores previsões para os partidos que suportam a maioria, aí sim eu penso que as coisas poderão ser profundamente complicadas, por uma razão muito simples. Porque aí haverá mais fôlego para a contestação social e para a contestação de rua. Portanto, aqueles que contestam o governo ganharão um balão de oxigénio e uma força suplementar se o Partido Social Democrata e o CDS tiverem um resultado aquém das piores expectativas que são previsíveis. É o regresso do pântano. Diga? É o regresso do pântano. E isso pode ser profundamente complicado. Pode ser profundamente complicado para a sustentabilidade política, não partidária, mas política do próprio governo. E, portanto, as eleições autárquicas são sempre um momento de oportunidade de dar cartões amarelos. Sempre foi assim. E não é pelo facto de partidos que estão no governo terem maus resultados nas eleições autárquicas que, por si só, os governos caem. Aconteceu uma vez, exatamente a situação que você está a referir, o engenheiro António Guterres, no rescaldo das eleições autárquicas de 2001, segundo creio, mas, independentemente disso, se nós, neste aspecto concreto, tivermos um péssimo resultado para o PSD e para o CDS em Lisboa, um péssimo resultado para o PSD e para o CDS no Porto, depois Braga, Aveiro, com todo o respeito pelas demais autarquias, eu penso que isso pode ser profundamente complicado, e pode ser profundamente complicado por uma outra questão. É que o Partido Social Democrata é um partido com um instinto de sobrevivência muito profundo. Muito profundo. E o Partido Social Democrata não é um partido habituado a perder. Não gosta de perder. Ninguém gosta. Mas se o Partido Social Democrata sentir que este governo não foi capaz de impedir um mau resultado ou um péssimo resultado nas eleições autárquicas, preparemo-nos
para a eventualidade de existir agitação interna dentro do próprio Partido Social Democrático. Aliás, aconteceu recentemente com a visita de Vítor Gaspar, exatamente com membros do próprio PSD, contestando aquilo que tem sido a atuação do Governo, ainda recentemente. Sim, mas ainda não são as figuras distritais, é evidente já não há barões, os barões assinalados de que antigamente se falava. Mas aquilo que é a máquina partidária. Mas aquilo que é a máquina partidária pode efetivamente movimentar-se. Eu não dava de barato a possibilidade de, mesmo depois do mau resultado eleitoral, o PSD não se movimentar e não se agitar. Raul, eleições na Itália. Começámos por ter resultados de que, de facto, Silvio Berlusconi estaria em segundo lugar. Neste momento há um equilíbrio entre o Senado e aquilo que são, digamos, os resultados das eleições, com uma imensa confusão neste momento relativamente à Itália. Ora, não é uma economia qualquer, Silvio Berlusconi também não é uma figura qualquer na Europa e é aqui mais uma imensa confusão neste velho continente. Bom, eu penso que se alguém tinha dúvidas de que muito provavelmente o PSD perderá as próximas eleições, sendo elas em 2015, este exemplo de Itália, enfim, vem pôr a nu essa possibilidade que me parece muito evidente. Ou seja, as pessoas no fundo vão pelo facilitismo. Quer dizer, quando Berlusconi prometeu que se votassem nele, ele não só tornaria a vida das pessoas mais fácil, como devolveria um imposto, neste caso o IMI italiano, é evidente que parece-me que as pessoas acreditam, ou seja, isto vem dar razão um bocado ao Dr. Manuel Monteiro, que as pessoas fecham-se na Europa. A Europa é um edifício difícil de construir, é um edifício muito complicado de ser solidário, porque obviamente tem uma raiz de Estados-nações, portanto é muito complicado, e as pessoas têm os egoísmos nacionais, aquilo que é bom para os outros, ou que poderá ser mau para a nossa própria casa, podendo ser bom numa sociedade mais equilibrada, nunca é aquilo que as pessoas querem. Portanto, a Itália é prova de que... É o retrato do pão e do circo que se vê em Roma por estes dias. Era o que eu ia dizer, a malta quer pão e circo e, portanto, dão-lhe pão e circo e a gente vai alegremente, ou as pessoas vão alegremente à procura de uma vida melhor. Penso que pode ser mau para a Itália, e pode ser também mau para a Europa, porque é evidente que aquilo que hoje pode ser um desequilíbrio político que pode ter... A Itália, não estou a fazer aqui a apologia do tecnocrata que vai ocupar o lugar do político, estou a falar do seu Monti, que pelos vistos vai ficar em quarto lugar. Repare-se que Berlusconi está a par da esquerda, praticamente, e depois surge um populista, com uma votação muito assinalável. Um ex-comediante não deixa de ser o circo no meio disto tudo. É o circo no meio disto tudo, portanto, é a promessa do pão fácil e o circo que é oferecido às pessoas. É de lamentar, na minha opinião, pode ser também um exemplo pode ter um efeito positivo em Portugal, é as pessoas perceberem que aquilo que vai acontecer em Itália, esperemos não aconteça nada de muito mal, mas que pode ter um efeito perverso em termos das pessoas que esperam nos outros países esse facilitismo. Não existe, essa via não existe, na minha opinião, e os italianos podem estar mal. É evidente que a Itália tem uma economia muito peculiar. E uma máquina que vive muito longe daquilo também que é a diferença partidária. Exatamente. E, portanto, a Itália tem outras defesas, tem outra cultura, mesmo a nível de estrutura económica, e, portanto, eles têm-se safado. Têm tido uma data, no pós-guerra, vão para aí, não sei em quantos governos vão, 60 governos em 67 anos. Portanto, é quase um governo por ano. Portanto, vamos ter mais um desse género e o Sr. Berlusconi vai certamente voltar. Agora, pode-se criar uma situação de impasse. As projeções mais recentes dão ali um impacto que pode aí criar um pântano, que eu acho que não vai acontecer em Portugal, mesmo que as eleições autárquicas tenham um resultado muito mau para o PSD, e mau será perder aquilo que o Dr. Manuel Monteiro disse, Lisboa, Porto, Aveiro, Braga e algumas capitais de distrito, mas de qualquer das formas, eu penso que o calendário político-eleitoral se alterou com esta alteração na marcha económico-financeira, porque é muito difícil. Eu acho que havia um plano. O PSD tinha um plano, ou seja, o PSD e o CDS, bem entendido. Tinha um plano que era soltar o cinto em 2014. Eu acho que isso já não vai ser muito fácil. E, portanto, muito provavelmente só soltará em 2015 e eu penso que já sem tempo para as próximas eleições. E há uma consciência, julgo que haja essa consciência no interior do governo e eu acho que o PSD se vai
progressivamente a ter que se habituar com essa realidade. E espero que se habitue, porque entre o pão e o circo e o realismo que fala o Dr. Manuel Monteiro, eu prefiro certamente o realismo. Professor, relativamente à Itália, que comentário lhe merece estes resultados ainda muito parciais? Não, neste momento são 1:45, portanto, coisa que o valha, e eu não tenho dados ainda mais objetivos. Confesso-lhe ser surpreendente o resultado do Sr. Berlusconi, para mim. Eu conheci pessoalmente Berlusconi. Então conhece as suas capacidades, as do Sr. Berlusconi. E ele ainda, na fase em que eu o conheci, ainda estava muito embrionário. Portanto, eu conheci-o em Paris. Apurou. Eu conheci-o em Paris, numa reunião política do grupo político a que pertencia na altura, com o Rassemblement pour la République. Era uma figura muito sui generis, quer dizer, quer ele, quer grande parte das pessoas que o acompanhavam, mas a política italiana, depois do desmoronamento da democracia cristã, da velha democracia cristã, passou a ser uma política muito peculiar. Nós temos que o assumir. Agora, eu chamo a atenção, a propósito disso que se está aí a passar a Itália, e apesar de ele ter dito que iria escrever 9 milhões de cartas e que iria gastar mais dinheiro em selos de cartas do que aquele que terá gasto nas imensas cartas que terá enviado às suas muitas namoradas, e portanto estou apenas a tentar reproduzir aquilo que Berlusconi recentemente disse, mas eu gostaria de chamar a atenção dos meus amigos para o seguinte: Portugal tem uma quantidade de reformados e de pensionistas não negligenciável. Os reformados e os pensionistas em Portugal estão zangados com o governo. Professor, estamos a 30 segundos. E essas pessoas, se tivessem a oportunidade em Portugal de votar num PRD, como aconteceu com o General Yanes, provavelmente nós poderíamos ter uma surpresa nas eleições em Portugal. E provavelmente é também por aí que o PSD vai perder as próximas eleições. De facto, há... Consegues vislumbrar algum PRD no horizonte? Não, o PRD não, isso não penso que obviamente não falava desta... Penso não, mas eu acho PRD, que, tentando adivinhar o futuro, eu penso que o Dr. António José Seguro tem grandes probabilidades de ser o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Professor Manuel Monteiro, Raul Vaz, é sempre um gosto estar convosco nesta causa das coisas, que regressa de hoje a 8 dias. Aproveite esta semana. Agora não há problema disto.